pessoal! Bem-vindos, bem-vindas à aula mais bacana que existe, que é uma disciplina fantástica chamada História. Então, por que História é tão bacana? Porque, além de saciar a curiosidade de fofoqueiros, como meu amigo Luciano, professor de vocês de História da segunda fase, mas também para que a gente saiba a respeito de onde viemos, saber a respeito da história, da cultura, da resistência, tudo que faz o nosso povo. Imagina se a gente não sabe de nada disso. A gente não ia ter uma base, né? Não ia saber a respeito de quem somos. Diante disso, diante desse mês de novembro, a gente comemorar o Dia da Consciência Negra, hoje eu trouxe para vocês conhecerem a respeito de uma lei super importante, uma lei necessária, uma lei que foi fruto de muito e muito ativismo, de mobilização social das pessoas interessadas, que é a Lei 10.639, do ano 2003, tá? O meu nome é Yolanda, esse é o meu sinal. Junto aqui com Brielle, que deixa nossas aulas mais acessíveis para todos os nossos estudantes. Vamos falar a respeito da importância dessa lei? Vamos lá. Começamos nossa aula com essa mulher que é uma potência. Não posso nem chamá-la de Conceição Evaristo. Acho que a gente deveria chamar de Nossa Majestade, porque ela é genial. Se vocês não conhecem Conceição Evaristo, façam isso por vocês. Conhecer o trabalho dessa escritora. Então, ela falou que é muito importante a gente falar da história do povo negro, a história do povo indígena, falar com narrativas e espaços de afeto e de construções cotidianas. Ou seja, muitas vezes se fala das pessoas negras, se fala das pessoas indígenas de uma forma muito depreciativa, gente. Ou de como coitadinhos, ou preguiçosos, ou vagabundos. Ou se fala só da escravização. E não se coloca a importância que se teve, que se tem da resistência dessas pessoas a esse processo de colonização. Tudo isso, gente, foi incutido na nossa cabeça por conta de séculos de colonização europeia no Brasil. Então, o objetivo de pessoas como Conceição Evaristo e outras tantas é falar dessa história do povo negro, que é um dos povos fundadores do Brasil, dessa forma, como espaço de afeto, como espaço de coragem, como espaço de resistência. Não apenas aquela coisa de coitadinho, escravidão, não sei o quê, não. Falar a respeito da escravização na África é dizer que foram em torno de 400 anos de escravização, mas que a África em si é um continente que tem mais de 5.000 anos de história. O que são 400 anos diante de 5.000 anos, gente? Veja só, né, viu? E pode perguntar ao seu professor de ciências. A vida começou, lá no continente africano. A vida humana, inclusive. Então, vamos lá. O porquê dessa lei? Vejam aí essa imagem, várias pessoas, né? Representando o Brasil, tá aí como mapa do Brasil. Então, a subrepresentação dos povos não brancos na educação serve para perpetuar a noção do branco como norma, como padrão de ser humano. Opa, que é isso, professora? Traduza, por favor. Vamos lá. Então, o que eu já comecei a dizer a vocês. Essa subrepresentação, ou seja, está representando de forma pequena, mesquinha, de uma forma menor, os povos não brancos. E esses povos não brancos são indígenas, são negros, são de outras etnias. Então, são colocados, muitas vezes, como se fosse um povo menos inteligente, como se fosse um povo menor. E, muitas vezes, é passado dessa forma. E era também nos livros didáticos, por exemplo. Só se falava de pessoas negras quando se falava de escravização. Então, esse tipo de discurso serve para manter uma ideia racista e colocar as pessoas europeias como um padrão de ser humano, como um ser humano mais inteligente, como um ser humano que produziu mais. E isso não é verdade, tá? Então, falar a respeito dessa história é falar que é um local de cultura, de resistência, de afetos. O ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no Brasil sempre foi lembrado nas aulas de história com o tema da escravidão negra africana. A dos indígenas sequer é mencionada, gente. Sequer se falava a respeito dos indígenas. E o Brasil todo é terra indígena. O Brasil inteiro,
do norte ao sul, era ocupado por diversas etnias indígenas que foram massacradas pelos colonizadores e mesmo assim resistiram, como continuam resistindo até hoje. Então, antes da Lei 10.639, não se falava a respeito do povo negro, a não ser quando se citava escravidão. E não se falava do povo indígena, a não ser no chamado Dia do Índio. Então, gente, é algo que a gente batalhou muito para poder ter essa mudança e que temos que fortalecer cada vez mais, certo? Então, trouxe para vocês duas pessoas super importantes, dois escritores e ativistas maravilhosos, para a gente falar dessa diversidade cultural brasileira. Aqui à minha esquerda está Carolina Maria de Jesus, mulher negra, como vocês estão vendo, uma mulher que era catadora de papelão, mas que adorava escrever, e com os escritos dela lançou um primeiro livro chamado Quarto de Despejo. E através disso, ela pôde se sustentar, melhorar de vida, criar seus filhos. E aqui à minha direita está Ailton Krenak, que é uma liderança indígena desse povo Krenak, que fica no centro-oeste do país. Esse povo é um povo realmente sobrevivente, porque eles foram quase massacrados, quase entraram em extinção há décadas atrás. O próprio Ailton, boa parte da família dele foi assassinada, né, por conta desse garimpo ilegal. E ele é vivo, ele é um ativista ambiental, tem livros super bacanas, e ele é o homem mais bonito do Brasil. Então, dei uma lidinha também, dei uma pesquisada em Ailton Krenak. Então, só essas duas pessoas, essa mulher e esse homem, de etnias diferentes, brasileiros, a gente vê o quanto que o nosso país, ele é rico de pessoas, dessa diversidade, dessas pessoas que a gente tem. Estou dizendo com isso que indígenas, negros, são melhores que pessoas brancas? De forma alguma. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente só estudou, a gente só falava, a gente só aprendeu a história de colonizadores. E o nosso país é formado muito e muito além do que essa colonização, tá? Esse videozinho a gente já vendo, ó, é uma representação do planeta e mostrando o nosso planeta no universo. Nesse movimento de rotação, está aí a imagem do continente africano. A vida começou na África, a vida humana começou na África. Então, a partir da África é que foi se espalhando a vida humana em outros continentes. Então, falar da própria África, às vezes se fala como se fosse uma coisa só, né? Mas não é, são mais de 50 países que a África tem. E a gente pode pesquisar e debater mais sobre eles. E aí deixo para vocês essa sugestão de atividade, tá? Um primeiro ponto. Pensem aí com vocês agora, de cara. Quais pessoas negras com profissão em destaque você consegue se lembrar nesse momento? Agora pensar em uma pessoa negra, na pele retinta, que tem alguma profissão de destaque. Quem é? A partir daí, vocês podem fazer uma produção textual coletiva. A gente pensar, porque o nosso país que é tão grande e que tem tanta gente, muitas vezes as pessoas negras, as pessoas indígenas, mal são lembradas em posições de destaque. Certo? Vamos lá, se autoeducar, gente. Abraço.